Todo mundo está vendo o slide aí na tela? Ele em tela cheia. Não, só está aparecendo o senhor aí no vídeo. Começou a gravar. Beleza. Agora todo mundo está conseguindo ver o slide. Positivo operante. Conseguem ver ele em tela cheia? Sim. Vou passar um slide para ver se está tudo ok. Estão vendo o próximo slide? Tem, pessoal? Não. Não. E, professor, Não. está um pouco baixo a chamada. O volume está baixo? Sim. O slide, agora apareceu. Só um minuto. Aqui. E agora, vocês estão me escutando melhor? Sim. Eu estou. Todo mundo está me escutando bem? Estão conseguindo ver a passagem de slide que eu vou fazer da forma manual mesmo, tá? Sim, professor. Oi, diga. Para mim tá normal, estou ouvindo, está passando o slide. Tá, não, já passei, porque eu estava no meu computador, eu acho que eles não estão habilitando, né, para gravação, né? Tem que ser nos computadores daqui mesmo. Não estava habilitado para gravar no meu, mas eu já coloquei aqui. Já resolvi lá. Obrigado, te agradeço. Tá, vamos lá, pessoal. Hoje a aula nossa de hoje é sobre raciocínio lógico dentro da parte de farmácia clínica. O que nós temos que aprender a respeito desse mecanismo, tá, ou desse tipo de metodologia que ela é utilizada para a farmácia clínica durante a atuação do farmacêutico? Primeiramente, tá, se a gente for pegar principalmente os conceitos e o mais próximo e o mais usual hoje, aonde a gente vê as definições de farmácia clínica, que é o conceito de Robert, tá, e de Emmanuel, nós vamos verificar que essa área da farmácia clínica, tá, ela é uma área da farmácia que tem como principal objetivo, como principal finalidade que nós já estudamos e nós já vimos, o que? Fazer atenção ao paciente com ênfase à farmacoterapia. E com isso, tá, por conta dessa interação do paciente com a farmacoterapia, nós vamos começar a montar e orientar determinados tipos de pontos ou de orientações que têm que ser feitas e têm que ser direcionadas ao paciente, fazendo com que esse paciente, tá, fique atendido e, além do mais, o profissional farmacêutico que está sendo formado, o profissional farmacêutico que está sendo responsável por isso, ele tem que ter dentro do seu perfil de formação, tá, o quê? Desempenhar não somente habilidades de comunicação, mas principalmente habilidades de comunicação interprofissional, tá? E isso ligado com o paciente também. Ou seja, tá, a interação do paciente com a farmacoterapia, sendo que nessa relação, nessa interação, tem que partir a orientação do farmacêutico para o paciente, faz com que esse farmacêutico, faz com que esse profissional farmacêutico, ele se torne habilitado, tá, não somente nos conhecimentos, mas também na forma de comunicação, na forma de abordagem que ele irá fazer com o paciente. Por isso que hoje, quando se estuda a farmácia clínica, não é, vocês têm que saber vários pontos, vários segmentos dessa farmácia clínica que vão ajudar essa farmácia clínica aqui, tá, a ser o quê? A ela tornar corpo. Por exemplo, não basta somente vocês saberem as aplicações clínicas dos conceitos de farmacologia, se você não utilizar esses conceitos e utilizar esses conceitos através do conhecimento de métodos e diagnósticos que estejam aplicados, que estejam relacionados com a farmacoterapia, como também desenvolver
habilidades de interação com o paciente e também com os grupos de saúde que estão presentes nas unidades de saúde, como também conscientizar esse paciente do seu papel e do seu papel principal dentro da responsabilidade dele fazer o uso correto, o uso racional desses medicamentos que ele vai utilizar durante a terapia, durante a sua evolução, como também integrar conhecimentos adquiridos, tá, durante as vivências, durante as coletas de informações que a gente já conversou e já viu. E, por último, conscientizar o farmacêutico, tá, esse profissional, de que ele é o responsável pela farmacoterapia, ou seja, tudo que demanda, tudo que esteja em cima, tá, e a respeito da farmacoterapia, é de responsabilidade do farmacêutico responder e orientar não somente o paciente, como também os demais grupos de saúde. Disso, algumas áreas, algumas comissões, tá, foram formadas ao longo dos anos, tá, com o intuito de habilitar, com o intuito de reunir habilidades, tá, para cada segmento, para cada profissional da área da saúde. E para nós farmacêuticos hoje, quando a gente entra na faculdade, na academia, tá, para nós, quando a gente orienta, quando a gente ensina, ministra, instrui, orienta vocês alunos, tá, dentro das novas diretrizes curriculares, tá, um dos principais pontos, ou os principais pontos para esse aluno que está saindo da academia é o quê? É tornar vocês críticos, ou seja, vocês terem julgamento crítico, julgamentos formados em cima, tá, do que foi aprendido, do que foi ensinado na faculdade, saber também se comunicar, saber também falar, conversar, como também dentro da farmácia clínica, mostrar para vocês como vocês detectarem um problema, como esse problema pode aparecer, de que maneiras ele pode vir a surgir e os tipos de respostas, os tipos de resoluções que vocês irão dar e vão delinear ao passo que vocês vão detectando esse problema. Sempre mantendo um padrão ético, um comportamento ético, sempre tendo um trabalho em conjunto com as equipes de saúde, tá? E principalmente, vocês têm que fazer a educação continuada. É o profissional farmacêutico que tem que partir dele essa educação continuada para demonstrar e para informar não somente ao paciente, como também ao grupo profissional de saúde aqui, que o uso correto de um fármaco ele passa por vários tipos de pontos. Passa desde o conhecimento da molécula até as suas aplicações clínicas. E nesse trajeto tem vários pontos e várias interações que podem acontecer, desde os parâmetros farmacocinéticos até as interações com os alimentos, com os exames laboratoriais, que são de suma importância para a evolução clínica do paciente. E, por último, são vocês que têm que tomar liderança, tomar frente dos grupos de saúde, tá? Dentro do que os programas de saúde das unidades abrangem e se especificam. Por quê? Porque vocês conhecem, vocês entendem e, mais importante, vocês sabem como lidar e detectar com o problema e resolver esse problema. Por isso, tá? Por isso que muito do que a gente aprende, muito do que a gente vê e aprende, tá? E o que foi inserido na farmácia clínica vem de conhecimentos e vem de orientações da academia norte-americana. E muitas dessas orientações ainda são mantidas e são utilizadas dentro do que a gente fala, do que a gente ministra na farmácia clínica. Por isso que, para a farmácia clínica, para esses conceitos, eles se baseiam muito no quê? Em garantir que o tratamento terapêutico, ou seja, o tratamento farmacológico de um medicamento ou de vários medicamentos, gere resultados que tenham uma resposta adequada ao tratamento que foi colocado, como também a forma, a maneira ou o sistema de dispensação desse medicamento tem que ser o mais adequado, o mais próximo da realidade, para poder não somente atender o paciente, como também atender a tua demanda e atender a tua realidade dentro da tua unidade.
E com isso você consegue promover não somente saúde, como você consegue prevenir a evolução e o aparecimento de novos tipos de doenças, tá? Que possam vir a cometer diversos tipos de paciente. E com isso você vai melhorando cada vez mais o tipo de gestão, porque você passa a ser um gestor no sistema de saúde, porque você começa a demandar, tá, maneiras e formas de gerir aquela tua unidade, aquela tua função dentro da unidade, tá bom? Por isso que quando a gente fala dessa classificação desses conteúdos, desses domínios aqui que eu acabei de citar, se vocês olharem essa figura que eu coloquei aqui para vocês, olha como a gente tem um paciente, só que ao redor desse paciente, olha o tanto de domínios, segmentos que a gente tem. A gente tem outras especialidades, a gente tem outros tipos de medicamentos, a gente tem um modelo de gestão de saúde a ser seguido, e isso vai o quê? Isso vai sendo somado. E isso tem que dar uma resposta. Até aí, dentro do que eu estou falando para vocês, ficou alguma dúvida? Está tendo alguma dúvida? Eu estou me fazendo entender para vocês? Tudo ok, professor. Tá tudo ok. Eu vou só. Vocês conseguem ver esse slide em tela cheia? Sim. Perfeito. Nesse slide daqui, eu mostro para vocês a habilidade do farmacêutico dentro das principais áreas, tá? Que dentro das principais competências que estão ligadas ao curso da farmácia, à formação de vocês. Por isso que, se vocês verem, a gente tem a parte industrial, a de manipulação, a parte assistencial, a parte das análises clínicas e a parte de pesquisa. Se a gente for pegar a farmácia clínica que está bem aqui no centro, a gente vai ver o tanto de sub-área, de subtópicos que essa farmácia clínica, ela atua tanto, ela atua exercendo funções, como também ela recebendo, tá, demandas e recebendo informações. Por exemplo, dentro da farmácia clínica, eu posso ter um serviço de farmacoepidemiologia, a mesma questão para farmacoeconomia e farmacovigilância. Dentro da farmácia clínica, eu posso também exercer funções durante o processo de seleção de um determinado fármaco ou durante a dispensação de um grupo de fármacos ou de um fármaco. E fazer o que? O acompanhamento dessa evolução, desse tratamento farmacológico. Todo mundo consegue ver o outro slide, esse slide que eu coloquei agora? Mudou para vocês? Hein, pessoal? Sim, professor. Perfeito. Sim, professor, dá para entender. Tá, perfeito. Então, hoje, os métodos clínicos, tá, que são utilizados para nossa formação como farmacêutico, a gente sempre se preocupa em quê? Em saber lidar, em saber passar esses tipos de informações. Por quê? Porque muitas das vezes sempre fica uma dualidade, ou seja, a gente não sabe se a gente está formando uma profissão ou formando uma ocupação. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham até o momento da disciplina? Está havendo uma formação de um profissional ou de uma ocupação? Quando eu digo ocupação, tá, pode ser uma ocupação até administrativa aqui, tá bom? Mas no profissional, não. O profissional que está sendo formado, que está sendo preparado para o mercado, ele é um profissional mais abrangente. O que vocês me dizem? Profissional, né, professor? É isso que eu estou perguntando para vocês. Repita a pergunta, por favor, professor. A pergunta que eu fiz para vocês foi o seguinte: diante do que a gente já vem conversando na disciplina, tá? Em cima dos vários tópicos que a gente já falou, já conversou e até a gente já fez exercícios, tá? Vocês acham que o que está sendo passado para vocês está funcionando na formação de um profissional ou de uma ocupação? De um profissional. A formação de um profissional, professor. Perfeito. Diante da formação de um profissional.
Por quê? Porque hoje já se questiona e já há estudos dentro da própria academia e dentro das escolas farmacêuticas que o segmento da farmácia clínica ele já tem que entrar como um novo segmento. Por quê? Por conta desse tanto de ações e também de ações que recaem sobre a farmácia clínica, que fazem com que o farmacêutico clínico hoje, tá, ele se torne uma outra vertente, como é a manipulação, como é a parte de pesquisa, como é a parte assistencial, tá? E faça com que abra ainda mais o leque de vertentes para o nosso campo. Ficou compreendida essa parte para vocês? Sim. Bem, professor. Tá? E por conta disso, e por conta desse tipo de métodos clínicos centrados, principalmente quando a gente fala da farmácia clínica, a gente tem que entender que o método clínico que é utilizado e que é aplicado na farmácia clínica é sempre o que é direcionado para o paciente. Por isso que dentro desse método clínico centrado ao paciente, à pessoa, a gente vê 4 pontos que são de suma importância. Uma, a exploração da saúde, ou seja, você explorar o máximo que você puder através de perguntas abertas e fechadas, por exemplo, saber a natureza da doença, como também entender o indivíduo, entender a pessoa, o paciente e o que está ao redor dele, família, condicionamento socioeconômico, localidade, tá? Para você, a partir daí, fazer o terceiro ponto, que é a elaboração de um plano conjunto, aonde você vai conseguir manusear, vai conseguir gerir todos os problemas que vêm, que você catalogou, que você levantou informações, para que no final você tenha uma relação, um fortalecimento da relação entre o indivíduo e o profissional, para que você consiga atingir o teu objetivo, que é o quê? A satisfação e a cura clínica do paciente através da farmacoterapia, sem haver a produção, sem haver a produção de uma reação adversa ou a não adesão do paciente à terapia. Por isso que a farmácia clínica, ela está próxima, tá? E faz jus a essa proximidade com assistência farmacêutica, porque é dentro das redes básicas, dentro das atenções básicas, que a gente consegue ver que essa farmácia clínica, somado à assistência farmacêutica, eu consigo gerar não somente uma exploração, não somente a exploração da saúde, como também um fortalecimento da relação. E com isso eu consigo também fazer o quê? Aplicar uma educação de saúde, orientar melhor o uso racional dos medicamentos. Eu consigo também aqui, tá? Fazer o quê? Fazer um melhoramento e uma evolução até dos próprios sistemas de apoio e dos sistemas, tá? que estão presentes no processo da assistência farmacêutica, como pontos de apoio terapêutico, no caso das farmácias satélites, o próprio abastecimento, tá? Que você vai fazer, que você vai trabalhar durante o ciclo da assistência farmacêutica. Olha que interessante. E com isso você consegue fazer um processo, uma atuação de gestão aqui, que envolve não somente uma farmacoepidemiologia fechada, mas também você gera dados que sejam notificados e que sejam catalogados pelo sistema, pelos órgãos reguladores. Por exemplo, o caso da Anvisa, e com isso você tenha e alimente um banco de dados em cima da farmacovigilância, para determinados tipos de fármacos e determinados tipos de pacientes. Com isso, se a gente for seguir esse fluxograma, olha o que a gente tem. Nós temos que, dentro da assistência farmacêutica que é feita no SUS, eu consigo gerar um processo de cuidado farmacêutico que nada mais é do que um método clínico, aonde esse método clínico vai desde o processo de educação em saúde, conciliação, dispensação, revisão na farmacoterapia, o próprio encaminhamento para o paciente, o retorno e, por fim, a alta farmacêutica, que a gente é quando a gente observa se tudo que foi proposto, se tudo que foi alcançado, que foi
proposto a se alcançar, eles conseguiram atingir uma meta, atingir um objetivo final. E aí muitos me perguntam, isso tem amparo legal? Só tem amparo legal. Porque se vocês pegarem a resolução 585 do Conselho Federal de Farmácia, vocês vão ver que na 585 ela regulamenta muito bem e coloca muito bem descritas as atribuições clínicas do farmacêutico, tá? E as suas responsabilidades desse profissional na área clínica, na área da farmácia clínica. Como também no capítulo 1 das atribuições clínicas do farmacêutico, principalmente no seu artigo 7º, a gente observa que as atribuições clínicas do farmacêutico, tá, são várias, sendo que uma das principais é o que está no parágrafo 8º, perdão, que é o quê? O farmacêutico ele está obrigado, e é uma das responsabilidades dele, fazer a anamnese farmacêutica, como também verificar os sinais e sintomas desse paciente que chega para você. E qual é o propósito para tudo isso? É você o quê? É você começar a ter e começar a prover cuidado em cima desse paciente. Nós temos essa habilidade, nós temos como também fazer essa anamnese. E se hoje todo mundo aqui, deixa eu só abrir um parêntese, todo mundo já teve acesso ao novo Código de Ética Farmacêutico, que foi liberado pelo Conselho Federal? Vocês já tiveram acesso a ele? Não vi, professor. Então dê uma olhadinha, dê uma checada nele, porque lá tem alguns capítulos que falam das atribuições clínicas do farmacêutico. E isso é importante vocês saberem. E durante esse processo desse método clínico, tá ok? Que é visto durante a consulta farmacêutica, que a gente já conversou, que a gente já estudou, que parte não somente da seleção do paciente, mas também do tipo de preparação, da forma do acolhimento, como também da coleta de dados, a própria identificação de processos relacionados à farmacoterapia, elas têm que ser vistas, como também orientação do tipo do plano de cuidado, as finalizações e agendamento de novas consultas, os registros, ou seja, o que você vai registrar no prontuário desse paciente são importantes, como também você compartilhar as informações catalogadas com outros colegas, outros profissionais da saúde, outros colegas da equipe multiprofissional, para vocês interagirem e melhorar ainda mais a evolução desse paciente diante da farmacoterapia que está sendo colocada, tá? Como também no final você elaborar juntamente, tá, um plano de cuidado com a equipe multiprofissional, porque não esqueçam que não são somente vocês, são vocês e por trás de vocês tem uma equipe multiprofissional também, que atua com isso, atua junto com vocês, médicos, nutricionistas, assistentes sociais. E por que eu tive que só revisar essa parte rapidinho do conteúdo da consulta farmacêutica? Porque para a gente poder fazer uma metodologia, uma consulta farmacêutica, uma metodologia clínica, a gente tem que partir do quê? De um raciocínio clínico. E esse raciocínio clínico, ele tem que sempre ser embasado, sempre tem que ser construído através de passos e de lógicas, tá? Que façam com que as respostas que você queira, as perguntas que você queira formular e queira empregar no teu paciente, elas sejam bem respondidas e não gere o quê? Não gere dúvida e não gere lacunas abertas. Por isso que existem dois tipos de teorias que são bastante utilizadas e empregadas. Uma delas é de René Descartes, que é o que? O tipo do discurso de método, que é um bem antigo, tá? Mas já está em desuso hoje. Por quê? Porque aqui, tá, o tipo de raciocínio que está sendo visto, tá, ele não engloba não engloba um número de informações, um número de respostas que você possa, que você possa ser atendido mediante a entrevista que você faz ao seu paciente. Por isso que aqui, nesse tipo de raciocínio lógico de René, você vê o quê? Que ele nunca vai aceitar como verdade nada que a pessoa
não possa ser evidenciado, ou seja, evitando cuidadosamente a precipitação. Isso daí eu já acho que muitas das vezes você tem que aceitar algumas verdades. Por quê? Porque a partir daí você consegue perfilar ainda mais, como também dividir as dificuldades que tem para examinar enquanto parcelas for necessárias para melhor compreendê-las. Ou seja, dividir as dificuldades, tá, em parcelas, eu não acho necessário. Você pode fazer isso através do quê? Através, tá, da própria anamnese ou até mesmo através das informações que já vêm chegando para vocês. Tá, ok? Como também a condução de pensamentos ou de problemas mais simples e fáceis de serem compreendidos. Hoje dificilmente a gente faz isso. Por quê? Porque dentro dos problemas mais simples, tá, sempre vem misturado uma complexidade que ela precisa ser discernida. Tá? Por isso que as enumerações e as revisões durante esse tipo de lógica, desse tipo de raciocínio aqui, tá? Para não ter certeza de não ter omitido nenhuma informação importante, muitas das vezes você acaba omitindo não, você acaba não tendo certeza, não tendo clareza de alguns pontos que foram deixados de ser respondidos durante a entrevista. Por isso que hoje, tá, o que a gente mais utiliza, o que a gente mais adota é o método segundo Joseph, aonde a gente verifica que ele engloba melhor, ele abrange melhor, ele te responde melhor a toda aquela sequência, tá, que eu já mostrei para vocês desde da construção do teu cuidado, ou seja, desde o momento em que você seleciona o paciente até a construção de um plano de um cuidado de plano do paciente, aonde a gente verifica que tem que justificar e documentar cada medicamento indicado. O próprio medicamento deve ser utilizado em doses menores ou por um tempo menor possível, preferir sempre a monoterapia, utilizar fármacos novos apenas quando for necessário, não necessariamente você precisa usar um fármaco de última geração num tratamento simples e básico para diabetes e hipertensão. Tá? O tempo de utilização, escolhas de medicamento por meio de estudos clínicos randomizados, o conhecimento do paciente sobre o regimento terapêutico, ou seja, se ele sabe realmente o que vai ser colocado, se ele já teve contato com alguma medicação, tá? Em relação à sua doença, a própria prescrição e o regime de doses, eles têm que ser o mais simples possível, o mais fácil possível de serem administrados para que aquele paciente ele consiga aderir. Por isso eu questiono muito, tem algumas vezes alguns tipos de antibioterapia, uso de terapia de antibiótico, que a gente vê que o paciente acaba tomando antibiótico, tá, de doses bem curtas, ou seja, a cada 6 horas, a cada 4 horas, e isso é complicado para um paciente. Ainda mais se for um paciente que traga algumas mazelas, algumas patologias, até mesmo pacientes que tenham um pouco de deficiência. Por exemplo, pacientes idosos, dificilmente, se não tiver alguém assessorando esse paciente, provavelmente ele possa vir a esquecer. Tá? A mesma questão do uso, da observação cuidadosa e da resposta terapêutica do paciente para verificar e principalmente avaliar a eficácia desse medicamento, como também a produção de certas reações adversas. A questão das formas de administração, principalmente as formas injetáveis, que têm que ser utilizadas em situações especiais, como também alterações e mudanças no perfil de vida, no estilo de vida dessa pessoa é importante. Ou seja, se eu for falar cada uma delas, vocês vão ver que esse tipo de raciocínio clínico aliado à lógica que é feito, que é baseado por Joseph, ele é um pouco mais abrangente e muito mais direcionado, e ele te responde melhor ainda, tá, a evolução e a construção de um plano de cuidado farmacêutico. Por isso que ele é o mais adotado, o mais empregado hoje. E por conta disso, a gente consegue construir, como eu falei para vocês anteriormente, tá? A gente consegue construir aqui, tá, um plano de cuidado farmacêutico que ele é visto e ele é um plano baseado em evidências, aonde há uma integração melhor dos dados fornecidos, ou seja, uma melhor evidência dos dados com
a evolução da farmacoterapia no paciente. Por isso que a gente consegue ver que há uma melhor evidência, melhores experiências adotadas e também resultantes desse tipo de saúde, de tipo de modelo de clínico aqui, tá? Por quê? Porque ele gera valores mais ricos e valores mais fidedignos à realidade do teu paciente e principalmente, tá? A realidade do que você está se propondo a atuar e propondo a construir para esse paciente. Por isso que a saúde baseada em evidência, ela é nada mais do que uma pirâmide, onde a gente tem as opiniões de especialistas, a gente tem vários tipos de casos, a gente tem até casos controles, até ensaios clínicos já evidenciando, já mostrando esses cuidados, tá? E por fim, a gente consiga fazer uma revisão sistemática de tudo aquilo, tá? De tudo aquilo que está sendo gerado, do que está sendo produzido. Por isso que quando a gente chega, se a gente for ver desde a base da pirâmide, que é onde a gente consegue pegar as primeiras informações, que são as informações passadas, por exemplo, de um especialista médico, a gente vê que o tipo de evidência ela ainda é baixa, mas quando ela chega daqui, chega na parte da revisão sistemática, ou seja, quando ela consegue te responder, quando ela consegue fechar todo aquele questionário que a gente se propõe a fazer, a gente já vê que esse tipo de informação de evidência, tá, esse tipo de saúde baseada em evidência já se torna um tipo de alta qualidade, com reais valores, com valores mais direcionados. Por isso que na cuidado farmacêutico, diante da metodologia que eu acabei de falar para vocês, a revisão da farmacoterapia ela é muito importante porque ela serve como um instrumento aqui para ajudar na avaliação, principalmente na avaliação dos problemas relacionados à farmacoterapia. E a partir desses problemas relacionados, a gente consegue ver que as diretrizes terapêuticas, ou seja, as diretrizes que vocês utilizam como formas de resposta, como formas de pontos, de segmentos que vocês possam utilizar para responder ao seu questionário, responder ao que está acontecendo, tá? Como, por exemplo, dados clínicos, alterações hematológicas, bioquímicas, alterações laboratoriais propriamente ditas aqui, durante a evolução de uma farmacoterapia, a gente consegue enxergar, como também mudanças no perfil antropométrico, ou seja, se a pessoa emagreceu, engordou, como também alguns valores hemodinâmicos, principalmente questão da frequência, questão também da pressão arterial, tá? Isso é importante ser visto e isso está dentro das diretrizes terapêuticas, como também alguns testes estatísticos ou também alguns critérios adotados, vocês também podem utilizar e te ajudam ainda mais na revisão da farmacoterapia, tá? Alguns testes de algoritmos, start-stop, que são programas de iniciação e de parada, tá? Para determinados tipos de classes farmacêuticas, de classes farmacológicas, elas são também utilizadas, mas elas têm que ser revisadas, tá? E o que hoje a OMS faz com o instrumento de casualidade, para ver se durante o tratamento e durante a evolução do tratamento, não está gerando dados, não está gerando resultados casuais que muitas das vezes possam implicar na alteração ou até mesmo no prejuízo da terapia. Por isso que, durante a revisão da farmacoterapia, tá? Aqui a maior preocupação estão nos problemas relacionados à farmacoterapia. E esses problemas podem vir de duas maneiras. Eles podem vir desde uma avaliação, ou seja, presencial, ou seja, uma possível reação adversa que possa estar sendo produzida, tá? E fazer aqui uma correlação de linha de tempo, tá? De linha de tempo, para ver se essa reação ela está ocorrendo, se ela está surgindo por conta do quê? Por conta do uso da terapia medicamentosa. E verificar se essa reação, dependendo da sua magnitude, dependendo da sua gravidade, tá? Ela pode até ser enquadrada numa reação segura ou não. Tá ok? E por último, tá? Durante o levantamento, durante a identificação desses problemas, a gente pode também relacionar,
também alguns problemas que possam vir durante a efetividade e a segurança, tá, dessa farmacoterapia. Ou seja, de que maneira a gente consegue ver isso? A gente consegue ver por meio da adesão ou da não adesão desse nosso paciente, tá, a esse tratamento farmacológico. E com isso eu consigo dizer, com isso eu consigo responder, tá, que aquele tratamento farmacológico, tá ok? Ele está tendo efeito, ele está surtindo efeito e não está gerando um problema que está sendo identificado aqui. Até aí alguma dúvida? Ficou alguma coisa que não ficou claro para vocês? Não, professor. Ok. E dentro daqui a gente tem vários tipos de problemas, desde as necessidades, tal que do paciente, tal que principalmente relacionados ao problema de saúde que pode ter, que possa demandar aqui um tratamento adicional, como a efetividade desse tratamento em cima de uma patologia, a própria segurança do medicamento, a própria aderência, ou seja, a adesão desse paciente a essa farmacoterapia. Esses são alguns problemas que têm que sempre ser colocados e respondidos também. É isso que eu tinha que conversar com vocês na noite de hoje. Um tema bem interessante e bem gostoso também de se falar. Espero que vocês tenham entendido, espero que não tenha gerado dúvidas. Todo mundo entendeu? Ficou alguma coisa clara? Ficou alguma coisa que não ficou clara para vocês? Esse fluxograma aí é interessante, professor. Muito interessante mesmo esse fluxograma aí. Tipo um abecedário das farmácias clínicas, para a gente se guiar por ele. Muito interessante. Verdade. Diego, alguma dúvida? Carol, Gabriele, Paulo, seu Jorge, Deise, Nery, Não, Alcilene, professor. Anne, Também está tudo Tudo ok. certo, professor. Débora, Ok. Ellen, certo. Glenda, Meile, Evelyn, Tudo certo. Cláudia. Perfeito, pessoal. Tá ok? Eu amanhã de manhã, eu vou passar no grupo de vocês, tá? O conteúdo para a primeira verificação e já a data da primeira verificação para vocês, tá ok? A data da prova de vocês, tá bom? Ok, professor. Professor, só tirar uma dúvida sobre a atividade. O senhor passou uma atividade valendo 2 pontos, não foi? Perfeito, exatamente, Deise. Para aqueles que não vieram, ela vai valer 3. Para aqueles que vieram nas duas práticas, ela vai, como se diz, valer 2, tá bom? Tá. Era essa a minha dúvida. Obrigada, professor. De nada. Bem, pessoal, estou parando aqui a gravação da aula de hoje.